todos nós que imigramos precisamos ter uma certa flexibilidade na nossa mentalidade, estar aberto a aprender coisas novas e nos adaptar. Quanto mais rápido a gente se adapta, mais rápido a gente começa então a ter resultados significativos, porque nós estamos num mercado diferente, numa cultura diferente, embora você pode estar fazendo negócios com brasileiros, mas você precisa jogar o jogo daqui. O que mudou na sua história? Vamos falar do Márcio. Esses 6 anos, o que mudou na sua percepção? O que você tem que fazer diferente? O que você teve que mudar? Quando eu estava no Brasil, pesquisando um pouco do mercado aqui, eu comecei a tentar entender como é que funcionavam as coisas aqui, e eu percebi que muitas coisas aqui eram um pouco diferentes de lá. Empreender, eu não vejo nada de diferente. Você empreende em qualquer lugar no mundo, se você conhecer sobre empreendedorismo, que é uma das coisas que eu me especializei, na parte de empreendedorismo, comportamentos empreendedores. Só que eu tinha que me adaptar à realidade do mercado, a cultura, como é que aqui é diferente. No Brasil, a gente tem um país que vive muita escassez, aqui tem muita abundância, aqui você tem tudo muito, aqui você pode até enxergar o concorrente de uma forma diferente, como um parceiro, porque aqui tem mercado para muita gente. Aqui, se você for especialista no assunto, dá para você ficar milionário ou bilionário com aquilo ali. Então, o mercado é muito abundante. Uma das coisas que fez com que eu viesse para cá foi pesquisar um pouco mais sobre o mercado, de como é que eu poderia fazer a mesma coisa que eu fazia no Brasil aqui. Descobri que o mercado é gigante, o governo aqui, a estrutura dos Estados Unidos te ajuda demais a você empreender, você sai daquela ciranda de só pagar impostos no Brasil e não ter resultado, e aqui você paga menos impostos no negócio e tem muito mais resultado, muito mais benefícios. Então, se você empreende no Brasil, eu já tinha negócio há mais de 20 anos no Brasil, e lá você consegue ter resultado, se você fizer um bom planejamento, uma boa preparação, você consegue ter muito mais resultado aqui, porque aqui o país, o ecossistema que tem aqui te ajuda a você crescer cada vez mais, entendeu? Então, uau, fantástico. Fantástico essa percepção sua. Eu conheço muitas pessoas, muitos empresários, a gente está sempre batendo papo, trazendo pessoas aqui, mas foi assim a primeira vez que eu ouvi dessa maneira, né? Essa comparação entre escassez e abundância do país. É lógico que a gente sabe que os Estados Unidos têm uma estrutura, né, muito melhor, como a gente sempre fala, é um país de primeiro mundo, tem uma política financeira mais estável, tem uma moeda, uma das moedas mais fortes do mundo, mas muitas vezes eu ouço falar que o mercado americano ele é agressivo, né, ele é só para grandes players, e que você chegar pequeno você vai ser engolido, e isso que você acabou de falar, para mim me traz assim uma desmistificação, né, e você não só fala porque você pesquisou, mas porque você também tem experiência prática. Nesses 6 anos que está aqui, você atendeu, se eu não me engano, mais de 200 empresas aqui no mundo real, no mercado real, né, jogando o jogo real. E o que você viu, assim, de padrão nessas empresas, nos cases de sucesso? O que dá certo? O que é o comportamento do empreendedor que gera resultado no mercado americano? Quando eu peguei, com mais de 200 empresas, mais de 500 empresários aqui nos Estados Unidos, eu somando daqui, a época que eu atendi a fazer a mesma parte de consultoria empresarial, de mentoria de negócios no Brasil, se eu juntar os dois, são mais de 1.000 empresários que eu já atendi tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, aproximadamente uns 500 aqui. E uma das coisas que eu percebi é que muitas pessoas aqui empreendem não por oportunidade, sim por necessidade. As pessoas vêm, você mexe muito com a parte de preparação de uma família, e a pessoa vem para cá, não tem ainda o documento, ainda não chegou, está nesse processo, e ela precisa receber, mas não pode receber na pessoa física, que ela faz? Permissão de trabalho. Então, muitas empresas chegaram até mim e começaram dessa forma. Sim. Não porque o cara tinha uma ideia, queria empreender, queria criar alguma coisa nova, e sim porque ele precisava receber e tinha que ter uma empresa para sobreviver, né? Para ficar amparado, para não ficar ilegal. Ele tinha que abrir uma empresa. E essas empresas de negócio deu certo, começou a crescer. E aí, quando chegou para mim, essa pessoa, eu percebi que ela não estava preparada. Ela fazia muitas coisas que não eram da maneira mais correta, como diz as boas práticas do empreendedorismo. Eu tive a felicidade de fazer uma formação de um estudo que foi feito em Harvard, que identifica os comportamentos de pessoas de sucesso. Eu percebi que muitas dessas pessoas não conseguiam ter informações financeiras do seu negócio. Não sabia o que calcular um ponto de equilíbrio, sabia a lucratividade de um negócio, não conseguia saber nada disso. Às vezes não consegue nem calcular o preço, né, do serviço, do produto. Não sabe nem calcular o preço, não sabe quais são todos os custos que estão envolvidos. Então são coisas básicas. E assim, mesmo com todos esses pontos que as pessoas não fazem, elas têm sucesso, têm resultado. Consegue dirigir um bom carro, morar numa boa casa. E aí o ponto da parte de abundância e de escassez é que no Brasil, se você fizer a mesma coisa que você faz no Brasil,
fazendo lá, você faz aqui, você consegue ter uma qualidade de vida muito melhor. E como eu peguei vários empresários que a gente conseguiu alavancar o faturamento dessa empresa, são quase 230 empresas hoje em dia atualizadas, eu fiz um estudo há 3, 4 meses atrás, identificando a média que essas empresas cresciam. Na média, as empresas, depois que faziam treinamento com a gente capacitava ela em alguns comportamentos empreendedores, dava um direcionamento financeiro. A média que eu tenho, que a gente até publicou no site, que é 61% de crescimento dessas empresas do que elas tinham um ano antes. E depois que fizeram o treinamento conosco, elas melhoraram o faturamento, aumentaram a lucratividade em 61%. Uau! Ajustando alguns pontos que elas tinham que ajustar, a gente foi identificando o que precisava fazer de ajuste, e com isso a gente foi melhorando o potencial dessas empresas. Elas começaram a entender mais um ponto em comum que você falou, que é muito importante. As pessoas precisam entender os seus números. Às vezes as pessoas não sabem quanto que ela tem de lucro, quanto que ela está vendendo, confundem venda com recebimento. Então é uma percepção muito engraçada para mim. Eu sou especialista nessa área, para mim é claro eu entender vários números dentro de uma empresa. Mas tem algumas pessoas que acham que a venda dela é o que recebeu. E tem uma diferença entre venda, entre recebimento, entre o valor que eu entrego, entre o valor de meta, tem lucratividade. São vários números que o empresário tem que conhecer para que, diante dessas informações, ele consiga tomar as melhores decisões para o negócio dele, para que ele consiga crescer mais, sair de uma rotina que é bem interessante aqui. Você não perguntou, mas tem a ver com a sua pergunta indiretamente. Muitos empresários, assim, todas as empresas, em qualquer empresa do mundo, a empresa tem 3 níveis. Eu costumo fazer assim com o dedo. O nível estratégico, o tático e o operacional. Quem fica no nível estratégico? Sócios e acionistas. Quem fica no nível tático? É o corpo gerencial. E no operacional é o apeãozado, o operário, a ponta da empresa. E a maioria dos empresários que eu encontrei, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, eles ficam muito tempo aqui no operacional. De vez em quando vão tático e raramente no estratégico. Uma das coisas que eu consigo fazer com os empresários é que eles entendam esses 3 níveis de toda empresa, qualquer empresa, da menor até a maior empresa do mundo, tem 3 níveis, que ele tem que virar esse jogo. Ele tem que ficar mais na parte estratégica, monitorando e liderando junto com os seus líderes na parte técnica, tática, e quando for necessário ele vai para o operacional. Então é muito comum, como eu falei no início, eles entram, tem que abrir um negócio, começam a tocar e ficam no operacional o tempo todo. Nunca vão no tático e raramente no estratégico. Quando a gente consegue reverter isso aqui, eles entenderem esse jogo, o jogo muda totalmente. Eles ficam no estratégico, começam a pensar como escalonar, treinar pessoas, capacitar e botar o time para trabalhar. E aí ele consegue ter mais qualidade de vida ainda, que os Estados Unidos proporciona muito dinheiro. Sim. Mas não adianta ter muito dinheiro, você não tem tempo para poder aproveitar também o dinheiro. Tem que ter esse equilíbrio. Entendeu? Então isso é uma das coisas que eu mais percebi. Empresários o tempo todo na operação, sem pensar na parte tática e na parte estratégica. E a gente consegue fazer um pouco dessa virada de jogo. E quanto mais ele vira, mais o negócio dele decola. Uau, sensacional, hein? Pegou essa chave? Então, gente, olha que legal. Bacana demais. E é lógico que esse nível de consciência, como você falou, o que aconteceu? A pessoa abriu a empresa por uma necessidade até de sobrevivência, porque eu estou numa situação, não vou dizer que é o caso de todo mundo, nós estamos falando para todas as pessoas aqui. Então, tem pessoas que estão numa situação de mudança de status, tem pessoas que estão como visto de estudante, tem pessoas que ainda não decidiram se querem ficar nesse país, né? Mas nada impede de você abrir um negócio, já que os Estados Unidos é aberto, open to business, né? Então, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade pode abrir um negócio e isso é totalmente legal. E aí, lógico que aí você tem que ver com o seu contador, enfim, as ferramentas para isso. Mas o fato de abrir um negócio não necessariamente te garante o sucesso. O sucesso vem do trabalho duro e nós, brasileiros, entregamos muito, fazemos mais do que o combinado, somos um povo resiliente, trabalhador e tem conquistado realmente o mercado americano. O mercado americano respeita as empresas brasileiras e o funcionário brasileiro na sua grande maioria. O que a gente percebe é que muitas vezes esse empresário ou essas equipes ou empresa fica fixo, né, como você falou, com uma mentalidade fixa, porque muitas vezes essa pessoa vem do Brasil e ela talvez não tenha tido uma experiência de empresário, não vou dizer que é a maioria, mas aí a pessoa vinha como um funcionário e aqui ela se coloca como empresário, mas ela continua tendo mentalidade de um empregado e aí ela fica presa naquela operação, não porque ela não se importa, é porque ela não teve oportunidade para ter aquele conhecimento ainda, né? Então tudo aquilo que a gente ignora é como se não existisse, porque eu ainda não tenho consciência. Então à medida que eu acesso a consciência, eu amplio minhas possibilidades, eu amplio os meus limites e eu consigo então
crescer. Eu sempre falo isso, que não tem como a gente crescer enquanto a gente estiver sozinho e no operacional, porque eu só tenho 24 horas, eu posso ser a melhor profissional do mundo, eu tenho 24 horas, eu tenho, às vezes eu preciso dormir, às vezes eu preciso comer, às vezes eu preciso, né, descansar e às vezes eu fico doente. Então uma empresa não se sustenta. E eu acho que esse é um grande gatilho que as pessoas precisam entender. Primeiro, profissionalizar. Né? Buscar pessoas, mentores, consultores, pessoas que têm o conhecimento que eu não tenho, buscar o caráter dessas pessoas, ver aí a referência dessas pessoas, o resultado dessas pessoas, e a gente pedir ajuda. Segundo, a gente entender que a gente precisa entender de pessoas e de números, né? Você precisa saber os seus números, porque os seus números, ler os números, como você fala, é estratégico para você tomar decisões assertivas. E o segundo é você entender de pessoas, para que você possa formar o seu time, contratar de forma correta e que essas pessoas possam desempenhar e entregar como você entrega. Que aí você consegue ligar as duas coisas, a estratégia com os recursos, seja financeiros, seja de pessoas.